Ok, boa tarde. Somos atualmente em 24 pessoas, incluindo eu, mais os dois alunos de pós-graduação, né? Tá o Elton e tá a Andrea por aí. Então somos, na real, tiramos 3, 21. Tá razoável. Bom, vamos continuar a falar sobre classificação. E o último exercício, que na realidade virou atividade, né? A última atividade foi para fazer uma série de comparações com a classificação, né? Então vamos voltar e abrir ali o exercício da classificação e vamos tecer algumas considerações, né? Antes de mais nada, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Nessa matriz, vocês estão vendo aqui a matriz 1, né? Foi aqui, eu tinha lá 31 objetos e 20 variáveis, né? Essa matriz aí, eu construí a matriz, né? E de que maneira eu construí? Então, usando um procedimento que a gente já usou em aulas anteriores. Essa matriz 1, momentinho, que eu estou falando, mas eu não compartilhei minha tela. Agora sim, compartilhando a tela. Né? Tela, né? Alguém pode me dizer, estão vendo a minha tela? Tá sim. E estão me escutando bem? Sim. Sim, Tá. sim. Então tá. Então, essa é a matriz 1 que eu falei, olha, vamos fazer uma série de procedimentos e vamos fazer uma classificação, né, dos objetos dessa matriz. Os objetos aqui no caso seriam as amostras, né? Tem 31 amostras e 20 variáveis. Então vamos dar uma olhada. Eu construí essa matriz de propósito. Vou mostrar para vocês como eu fiz isso. Ó, eu vou mandar para o PEST, vou copiar, né? Vou mandar para o PEST do jeito que ela está. Ela não é uma matriz binária, tá? Ela é uma matriz quantitativa. Tá aqui? Não. Edit, paste. Não veio. Deixa eu lá pegar ela direito. Não é uma matriz binária, vocês podem ver, né? É uma matriz quantitativa. E eu vou levá-la no PEST. Então tá aqui as amostras, né, na coluna e as variáveis na linha. Para eu fazer a classificação, eu teria que transpor, né, porque classifica quem está na linha, esse programa, né, o PEST. Mas vamos fazer uma outra coisa, ó, a gente já fez isso, a gente fez uma seriação, lembra da seriação? Então se eu for lá, ordenação, seriação, a gente fez em aulas anteriores, ele vai considerar só 0 e 1. Qualquer número que tiver aí vai ser 1. Número diferente de 0 vai ser 1. Né? Então eu posso mandar uma matriz quantitativa também, fazer uma seriação com ela, como se ele binarizasse, né? 0 continua 0 e qualquer número acima de 0 passa a ser 1. Que são esses quadrados pretos que aparecem aqui na seriação. Se eu abrir e pedir para ele fazer não condicionado, olha só o que acontece. Olha só o que acontece. Eu fiz propositadamente uma matriz desse jeito,
tá? Então, nesse quadrado aqui eu botei números, nesse quadrado aqui eu botei números, nesse quadrado aqui grandão, que está aqui, que eu estou mostrando com o cursor do mouse, eu botei números. Então, eu gerei uma estrutura de grupo. Eu já sei quais são os grupos que qualquer algoritmo que eu usar vai ter que recuperar esses grupos aí, né? O que tem dentro dos quadrados, os números? Eles estão variando de 1 a 100, se eu não me engano. Vou dar uma olhada aqui. Não, de 1 a 200. Eu acho que é isso. Estão variando de 1 a 200. Ó, tem 200. Não passa de 200. Então, veja como que eu construí essa matriz. Eu construí ela dessa maneira que ela está aqui no PEST, ó. Seriação, ó. Eu construí ela assim. Esse quadrado aqui, ó, eu mandei aleatoriamente colocar números entre 1 a 200. Aleatoriamente. Como se fosse um dado de 200 faces, certo? Todo número tem a mesma chance de sair, de 1 a 200. 1 a 200, 1 a 200. E percebam que os grupos, eles são puros, ó, eles não têm uma sobreposição. Esse grupo de amostras só tem essas espécies aqui, tá? Esse outro grupo de amostras só tem essas espécies, né? Variável 13, variável 2, variável 17. Elas só ocorrem nesse grupo aqui. E essas outras variáveis só ocorrem nesse outro grupo aqui. Então percebam, é uma estrutura de grupo completamente artificial, né? Isso não ocorre na natureza, mas é útil para a gente dar uma olhada como é que os algoritmos funcionam, né? Então é essa estrutura que existe lá. Vamos dar uma olhada aqui, ó. A2, A1, A4, A29, A12, A25. Se vocês fizeram o exercício, isso pode soar comum, né? Olha só. Ó, justamente os valores aqui, ó. 29, 2, 25, 1. O que mais? 4, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Cadê? 6 elementos, né? Ele tá aqui, tá. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Justamente os 6 elementos que apareceram num grupo lá. Se vocês for olhar com atenção, o outro grupo contém esses elementos aqui. E aquele grupão grande vai conter esses elementos aqui, certo? Então, né? A menor combinação de transformação, métrica de semelhança e técnica de agrupamento, qual seria a melhor combinação que geraria 3 grupos absolutamente distintos entre si? Os grupos são distintos, eles não têm sobreposição. O que significa sobreposição? Espécies em comum, né? Ó, as espécies que ocorrem nesse grupo aqui só ocorrem nesse grupo, só ocorrem aqui. Não ocorre mais nenhum outro. Então esses grupos, eles são distintos, eles não têm nenhuma semelhança entre eles. As espécies são completamente distintas, tá? É isso que a gente tem que procurar lá nas diversas estratégias de classificação que a gente fez. Se a gente vai achar esses 3 grupos lá. Espera aí que alguém está querendo entrar. Um momentinho. Tá. Está tentando entrar, meu filho? Quem é você? É o Carlos, né? Já entrou, Carlos? Já, né? Tá. Deixa eu apagar esse WhatsApp aí.
Então, entendido até agora o que eu estou fazendo? Quer dizer, eu mostrei pela matriz de trabalho, é uma matriz que eu gerei grupos nela. Eu já sei quais são os grupos que existem lá. E eu sei a característica desses grupos. Então eu sei que tem 3 grupos, eu já sei que tem lá, porque eu fiz a tabela assim, né? Eu sei que tem 3 grupos lá. E outra coisa, eu sei que um grupo, os 3 grupos são distintos uns dos outros. Eles não têm qualquer semelhança entre si, entre os grupos, certo? São 3 grupos isolados. Isso eu já sei. Então vamos dar uma olhada rapidamente nas diferentes estratégias de agrupamento. Eu usei algumas, né? Eu usei algumas estratégias. Então eu fiz até um exemplo, né? Eu fiz assim, olha, eu fiz uma raiz quarta, depois eu usei um Brei-Kurtz, eu usei o PGMA, né? Olha só que interessante, apareceram justamente os 3 grupos, né? E vejam, eles não têm estrutura hierárquica entre si. Não tem, ó. Esse grupo tá aqui, o outro tá aqui, o outro tá aqui. Eles não são hierarquicamente como esse aqui, por exemplo. Olha, ó, tá vendo? Como se o vermelho e o verde fossem mais próximos entre si, aí depois eu ia ter um terceiro. Não é essa estrutura que estava lá. Eu não criei essa estrutura. Isso daqui é um artefato do método. O método, como é hierárquico, né? Como trabalha com distância euclidiana, ele vai gerando hierarquicamente uma estrutura. Então, não existe estrutura hierárquica nos grupos que eu gerei. O que é estrutura hierárquica? É isso aqui, ó. Veja o vermelho e o verde aqui. Aqui está o mesmo vermelho e o mesmo verde, tá? Eles são grupos isolados, como eu já tinha mostrado para vocês antes, né? Dentro desses grupos aqui são números aleatórios. Então significa o quê? Que dentro desse grupo aqui não tem grupo nenhum. São números aleatórios. Não tem grupo aqui. Só tem 1, 2, 3 grupos. Só, mais nada. Mais alguém querendo entrar, um momentinho. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estão vendo isso? Sim, professor. Então, isso daí o que eu estou demonstrando para vocês? É um exercício, é um estudo mais aprofundado, mostrando que os métodos, eles extraem sim os grupos quando eles existem. Mas eles geram também, de acordo com o algoritmo que a gente usa, ou a combinação, né? Aquela combinação entre transformar métrica de semelhança e estratégia de agrupamento, essa combinação, né? Eu sempre tenho que escolher qual é a transformação, qual é a métrica e qual é a estratégia de agrupamento, tá? Eu sempre tenho que escolher uma dessas 3, eu faço combinações disso daqui. E essas combinações, e a maneira como a gente usa, ela pode gerar artefatos. Eu dei um exemplo de um artefato. Qual artefato? Essa hierarquia aqui, ó, ela não existe. Então, antes de mais nada, eu preciso dizer, olha, essa estratégia eu fiz na aula com vocês, na aula passada, né? Eu fiz uma transformação forte lá, né? Uma raiz quarta, usei um Brei-Kurtz e um PGMA. Aparentemente acertei na veia, né? Ó, 3 grupões lá. Beleza. Essa segunda classificação, eu não fiz nada. Fiz nada. Peguei os dados sem transformar nem nada, usei distância euclidiana e o PGMA. É aquele, vamos dizer assim,
default, né? Sem fazer nada. O que aconteceu? Apareceu os 3 grupos lá? Apareceu. Exatamente os mesmos. Mas percebam, eles não estão do mesmo lado. Tá vendo que o grupo vermelho está do lado de fora e o verde está dentro? Olha aqui embaixo, ó, o grupo vermelho agora está dentro e o verde está do lado de fora. Isso é legal para mostrar para vocês didaticamente que o quê? Que a ordem, se um grupo está antes ou depois do outro, está na parte de fora ou na parte de dentro, não interfere em nada. Esse dendrograma é como se fosse um mobile, né? Você imagina assim um mobile, né? Esse ponto aqui, ó, ele pode girar. Aí o verde pode ficar dentro e aí o vermelho pode ficar fora. Esse ponto aqui pode girar também, né? Aí a estação 29, a amostra 29 pode vir para cá, a 4 pode vir para lá. Por quê? Porque nesse ponto aqui, você imagina um mobile, né? Ele pode girar aqui, ó, né? Aqui também ele pode girar, certo? Mas o grupo continua o mesmo. Os elementos daquele mobile, né? Eles continuam o mesmo. É isso que interessa, né? Isso que interessa na realidade. Vamos ver uma outra estratégia que eu disse para vocês. Olha, a literatura mostra, fala que esse daqui não é o PGMA, não. Esse aqui é o Word. O que eu fiz? Eu não transformei, né? Não transformei nada. E usei o Word. O Word, como eu falei para vocês, toda vez que eu usar o Word, implica que eu estarei usando a distância euclidiana. Distância euclidiana, a gente já sabe que se isso fosse dado real, né, se fosse um dado de fauna de verdade, eu não posso usar a distância euclidiana diretamente. Eu tenho que usar aquela forma de transformar a distância em corda ou em Hellinger para eu poder usar a distância euclidiana. Então, por exemplo, se eu quiser usar o método de Ward, que a literatura demonstra que é o método mais eficiente, eu tenho que trazer os dados lá no patch já transformados do jeito que eu quiser. Então eu já trago eles lá com aquela transformação prévia para virar que a gente chama de transformação de Hellinger, ou então a transformação de corda. Aí eu uso o Word. Então eu vou estar usando o Word em cima de uma distância de corda. É como se eu enganasse o programa, certo? Porque o default dele eu não posso nem mexer, que ele já faz automático distância euclidiana. Bom, se ele já faz automático, se eu trago ele transformado, na realidade não vai ser distância euclidiana, vai ser corda ou Hellinger, né? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha só, é bem didático, isso é interessante, porque a gente mostrar uma característica que se diz do algoritmo de Ward. O algoritmo de Ward, ele tende a formar grupos homogêneos. Então, olha só, ó, tem um grupão aqui, que é justamente esse azul, é exatamente o mesmo. Né? Vou colar aqui. É exatamente o mesmo. É esse aqui, ó. São os mesmos elementos. Aí ele tem um outro grupo aqui e um outro grupo aqui. Se eu olhar esse grupo de fora, é justamente o grupinho vermelho, ó. É o grupinho vermelho, tá vendo? Ó. Se eu for colocar ele aqui, esse grupinho vermelho aqui, ó. Ó, né?
E esse que sobrou aqui é o grupo verde, né? Tá vendo que ele inverteu, né? Por que ele inverte? Uma hora o grupo tá para cá, tá para lá. Isso daí é função do próprio algoritmo, como que ele começa a fazer as contas lá internamente. Então, às vezes, ele dá essas inversões de lado, mas isso não quer dizer nada, absolutamente nada, né? Como eu falei para vocês, parece um mobile. Então tá, só esses três exercícios, só esses três clusters que eu fiz, eles são bem didáticos, assim, bem interessantes para a gente ver algumas coisas. Primeira coisa, todos eles mostram três grupos. E os grupos são sempre os mesmos dentro do grupo. Como percebam, os elementos desse grupo vermelho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são exatamente esses mesmos elementos aqui, que são exatamente os mesmos elementos daqui. Então, isso já é uma forma da gente saber quantos grupos possivelmente existem na minha base de dados. Chama-se, isso é uma validação secundária. Alguns autores chamam isso, né, validação secundária. O que significa isso? Usar diferentes estratégias, das mais diferentes possíveis, né? Estratégias de semelhança e agrupamento, né? Diferentes estratégias de semelhança e agrupamento, né? Usar essas diferenças, 2, 3, 4. Aqui a gente usou 3, né? 3 estratégias. E mesmo usando diferentes estratégias, os grupos são exatamente os mesmos. Isso significa o quê? Que é bem provável que realmente exista grupo lá dentro. Esse é um dos temas da aula de hoje, né? Determinar número de grupos. Quantos grupos tem lá? Quantos grupos tem? Eu faço um dendrograma. Ó, esse dendrograma aqui, ele me engana. Ele pode me dar uma enganada se eu for olhar para ele, ó. É porque eu já sei que tem 3 grupos. Mas se eu olho para esse dendrograma, ninguém me avisa nada que tem 3 grupos lá, que eu vou investigar, eu vou dizer, olha, tem um grupo, 2, tem um grupinho aqui, ó, 3, e tem um outro aqui, ó, 4. Eu posso até dividir esse aqui em 2 também, ó, posso ter um outro grupo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Posso dizer, eu tenho 5 grupos aí. Mentira, não tem. Não tem 5 grupos, de jeito nenhum. Eu mostrei para vocês, só tem 3 grupos aí. E esses grupos não são iguais. Então, por exemplo, olha assim, ó, esse grupo vermelho, esse aqui é o verde, né? Deixa eu colocar o verde nele, porque aí eu posso falar dele, né? Verde, né, que eu chamei. Então, esse aqui é o verde. Usando o método de Word, né? Apareceu os 3 grupos aí, apareceu. Ó, um aqui, um grupo aqui, e os outros 2 aqui, ó. Um grupo aqui, outro grupo aqui. O método de Word, se eu não soubesse de nada, ele poderia me induzir a um erro. Achar que, por exemplo, teria 2 grupos, ó. Um grande grupo aqui, um grande grupo aqui.
Esse grupo aqui eu posso dividir em dois, realmente, que existem dois grupos lá. Agora, esse aqui eu não posso dividir em nada, porque não tem esse grupo lá. Não existe esse grupo. Certo? Então, esse negócio de existir grupos não é uma tarefa. Definir quantos grupos tem lá para a gente poder interpretar não é uma tarefa muito simples. Não é uma tarefa muito simples. Uma forma de verificar isso como eu falei, usando métodos de validação secundária. O que seria isso? Rodar diferentes estratégias e verificar se os grupos mudam ou não. Se eles não mudam, se eles são sempre presentes em diferentes estratégias, aí eu posso dizer, realmente eu tenho sim, 3 grupos, que foi o caso aqui, né? Então, essa estrutura hierárquica que o Word gerou é falsa, não existe isso aqui lá. Isso daqui foi, pelo fato dele ir agrupando pela variância mínima, ele parece que eu tenho uma estrutura de grupo aqui interna, mas eu não tenho. E os números são completamente aleatórios. Não tem padrão. O algoritmo forçosamente tenta reunir os objetos e reúne de forma hierárquica e por isso forma essa estrutura aqui que ela não existe. Pelo menos intencionalmente, né? Os números que foram gerados nesse grupão, eles são completamente aleatórios. Coordination. Tá aqui. Ó, esse grupão grandão, os números que estão aqui dentro, ó, são números aleatórios, embaralhados. Eu usei o gerador de número aleatório para gerar números entre 1 e 200 aqui. Então, o 30, o 9, o 18, o 19, eles não estão mais perto de um ou de outro. Isso daqui é completamente aleatório, né? Melhor dizendo, esse possível grupo que está aqui um no outro é completamente ao acaso. Números aleatórios, não... Isso é um artefato do método. Certo? Então, bom, se eu der uma olhada, então, peraí. O que eu fiz de diferente realmente até então? O mais diferente de todos? Esses dois eu não transformei. Ó, não transformei aqui e não transformei aqui. Pelo fato de não transformar, deu uma estrutura hierárquica aqui, ó, né? Deu uma estrutura hierárquica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar log corda, fazer essas coisas todas e vou fazer o cluster de novo. Vamos ver o que vai acontecer. Eu tenho ele transformado aqui, ó. Ó, isso daqui é raiz quarta. Beleza. Deixa ele raiz quarta mesmo. Não precisa ser log. Raiz quarta ou log é praticamente a mesma coisa, né? Então, eu vou fazer uma transformação conforme o que a gente falou lá o tempo inteiro. Vou copiar. O que a gente falou? Que a transformação é importante, que a transformação log corda é uma das mais eficientes, né? Então vamos fazer ela aqui. Que o método de Word também é um dos mais eficientes. Então, se vocês prestarem atenção, a gente vai fazer aqui a transformação log corda. Para isso eu preciso do quê? Desculpe, não é a transformação log corda. É uma transformação não linear,
previamente da transformação de corda. Então, em vez de ser log, foi raiz quarta, tá? Em cima dessa raiz quarta, eu vou fazer agora a transformação de corda. Para isso, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter aqui o somatório dos valores ao quadrado. E depois eu tenho que tirar a raiz dele, né? Não tá aqui. Vamos achar ele agora. É a soma. Soma ao quadrado. Em algum lugar ela aparece aqui. Soma quad. Retorna a soma dos quadrados dos argumentos. Então, clico aqui. Cada valor desse vai ser elevado ao quadrado e vai ser somado. Pronto, vai lá. Aí, a partir daí, aí sim, eu faço a raiz. Vocês se deram conta, a raiz quadrada do soma ao quadrado, isso aqui é a hiperhipotenusa, né? Se vocês se derem conta, soma ao quadrado, ó, é a hiperhipotenusa, como se tivesse 20 dimensões, né? Ok? Então, tá tudo lá, certo? Eu tenho a raiz da soma dos valores ao quadrado, beleza. Cada um desses valores aqui agora eu vou dividir por aquela soma lá. Então, o valor inicial dividido por esse valor, né, que é a soma dos valores ao quadrado tirada a raiz. Isso daí eu quero preservar a coluna, quero preservar a linha. Sempre eu vou manter nessa mesma linha. Portanto, aqui no B eu vou dar $1 na frente do 73 para fixar a linha. Certo? Feito isso, pronto, ó. Então fiz uma transformação aqui, log corda, né? Minto. Eu tenho viciei nisso, não é log corda. Eu fiz uma transformação raiz quarta corda. Tá, esses valores aí supostamente que são os melhores transformados, né? Vou copiar, vou levar no past. E vamos fazer vários clusters com eles. Certo? Vou transpor, né? Levei a matriz transformada, agora eu vou transpor. Rearranjo, transponho, certo? O que é linha virou coluna, o que é coluna virou linha. Marco todo mundo. Multivariada, cluster, clássico. Ó. Olha o que aconteceu, ó. UPGMA, distância euclidiana. UPGMA, distância euclidiana. O que aconteceu? Os clusters não têm estrutura hierárquica entre eles, ó. Um grupo aqui, outro aqui, outro aqui. Eu tenho 3 grupos independentes. Vamos pegar e vamos levar ele... vamos copiar ele assim, ó. E vamos dar uma comparada. Com esse grupo aqui de baixo, ó. Qual foi a diferença entre essa estratégia e essa estratégia? Essa estratégia gerou
os 3 grupos, ok, estão lá os 3 grupos, só que ela, no dendrograma, gerou também um artefato. Que artefato é esse? Eu fico induzido a dizer que o grupo verde e o vermelho estão mais próximos entre si, como se fosse um subgrupo, né, de um grupo maior, né? E esse grupo azul é o isolado. O fato de não transformar fez com que essa estrutura hierárquica aparecesse. Então a transformação foi fundamental. Ó. Transformei, esse é o agrupamento perfeito. Esse é o agrupamento perfeito. Porque é a mesma coisa daqui, ó. O PGMA, distância euclidiana. Distância euclidiana, o PGMA. Aqui eu tenho o quê? Eu fiz uma transformação, usei distância euclidiana e usei o PGMA. Então percebam como ele melhora, né? Certo? Melhora no sentido que eu sei quem está lá, né? Mas muitas vezes não, na totalidade das vezes, praticamente na totalidade das vezes, eu não sei se tem grupo lá dentro ou não. Eu não sei se tem grupo lá. Então, nesse caso especificamente que eu sei, eu vou mexendo e vou dizendo, olha, tal combinação foi a melhor. Melhor por quê? Porque eu já sei qual é a estrutura de grupo que tem lá, né? Mais ou menos assim que aqueles autores que eu citei para vocês lá, o Milligan e Cooper, fizeram. Eles foram gerando diferentes matrizes com grupos lá dentro que eles já sabiam qual que eram, né? E foram aplicando 300 coisas. Foram transformando, foram colocando mais dados aleatórios, foram perturbando aquela estrutura de grupo, né? E foram vendo quais os algoritmos, quais as coisas feitas recuperava os grupos. Então, beleza. Vamos ver uma outra estratégia. Vamos ver o word, né? Ó. Agora sim com a distância de corda. Ó, tá vendo? Mesmo assim, o word manteve uma estrutura hierárquica aqui, ó. 1, 2, ó, 1, 2. E ele baixou. Vamos pegar isso aqui, ó. Vamos copiar. Vamos dar uma olhada. Ó. Mesma coisa, esse grupo. Eu poderia ter 3 grupos aqui, né? Já melhorou bem, ó. Eu olho, eu vejo 3 grupos. O Word, anteriormente, sem transformar nada, eu olho, eu poderia ver 1, 2, 3, 4, 5 grupos, né? Mas vendo que hierarquicamente os 3 estão lá. É diferente, tá vendo? Aqui eu não vejo 5 grupos. Aqui eu não vejo 5 grupos. Aqui eu vejo com clareza 1, 2, talvez aqui um 3 e um 4, tá vendo? Talvez um grupinho aqui, ó, que eu possa isolar, né? Então, toda essa estrutura hierárquica aqui, ela acaba sendo um artefato. Mesmo essa estrutura hierárquica que tem aqui dentro, ó, tá vendo? Ó, um pequeno grupinho aqui separado, 2. Se eu for olhar, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 2. Se eu for olhar em todos os outros, raramente deu a mesma estrutura. Significa o quê? Uma outra maneira da validação secundária. Se eu quero... Bom, eu não sei quantos grupos tem, né? Então eu começo a investigar. Rodo várias estratégias e vejo que os grupos se mantêm. Falo, legal, se mantém. Agora eu quero ir lá dentro desse verde. Será que eu posso dizer que eu tenho 2 grupinhos aqui dentro? Eu começo a olhar para eles nos outros métodos. Vocês vão perceber que troca aqui dentro, troca essas associações aqui, ó. Uma hora um está junto do outro. Isso já é uma evidência o quê? Que não tem mais grupo aí dentro.
né? Então vamos olhar aqui quando eu transformo. Então percebam como transformar é importante, né? Como transformar é importante. Quando eu transformo, todo mundo começa a funcionar direito, né? Assim, ó, direito que eu digo assim, ó, perfeitamente na estrutura que eu sei que existe lá. Que estrutura é essa? 3 grupos independentes, certo? E a relação entre eles também é nula. Não tem relação entre eles. Ó, é zero. Olha aqui o zero aqui, ó. Porque isso daqui é um int. Isso daqui é a similaridade, né? Ó, zero. Ó, eles estão unidos aqui em zero. Eles não têm relação entre si. Quando aparece qualquer coisa que é diferente de zero, ó, aqui, ó. Não tem relação. É porque isso aqui é distância também, né? Ó. Então, transformando, o método de Ward melhorou bastante. Sumiu aquela estrutura hierárquica e eu posso dizer que tem 3 grupos. O que está me incomodando ainda nesse Word? Está mostrando que o grupo vermelho e o grupo verde, que a gente chamou, né? Vermelho. Esse aqui, o vermelho, vocês já sabem, já falei várias vezes, ó. Que tem o A2, ó. Eita, mas trazer para frente. Eu acho que agora vem. Ó. Tá dizendo que o vermelho, esse grupo vermelho e esse grupo verde, eles têm uma semelhança entre si. Eles têm uma semelhança entre si. Na realidade, de novo, insistindo, falando já pela terceira ou quarta vez, não tem. Então percebam o mundo, o terreno que a gente está andando quando a gente fala de análise de classificação. Pode existir grupos lá, mas não necessariamente a estrutura do grupo é o que o dendrograma me revela. O método de Ward tem essa tendência de gerar hierarquias aonde não existe, tá? Mesmo transformando, ó. Aqui foi o PGMA. O PGMA não gerou, né, hierarquia aqui. Vamos ver mais um lá, qualquer um. Vamos lá, multivariado, cluster, clássico. Vamos ver um bem diferente, assim, ó. Vamos ver um single linkage, ligação simples, que é um método que distorce bastante também, né? Uma ligação simples. Perfeito também, ó. Mas por quê? Porque eu transformei, né? Ligação simples, vamos ver lá com Bray-Curtis. Mesma coisa, ó. Certo? Então, depois que eu transformo forte os dados, some a hierarquia, aquela hierarquia artificial que eu falei para vocês. Essa hierarquia que ela não existe, ó, essa semelhança desse grupo com esse, né? Então, hierarquicamente, eu poderia dizer que eu tenho um grupo grandão e um segundo grupo. Então, eu teria 2 grupos, né? Esse grupo aqui eu dividiria em 2. Então, pode dizer, o primeiro um grupo, eu teria 2 grupos e esse vermelho e esse outro grupo aqui seriam subgrupos, né? Olhando para esse dendrograma aqui, eu ia chegar nessa interpretação, né? Mas é uma interpretação errada, porque não tem hierarquia. Isso daqui é a estrutura correta. E esses agrupamentinhos que tem aqui dentro não existem.
tá? Só que um detalhe, eu sabia disso, né? Quando eu pego uma matriz de verdade, dados de verdade, eu não sei quais são. Bom, falei de novo e para demonstrar para vocês que duas coisas. Quando eu aplico várias metodologias diferentes, várias estratégias diferentes e os grupos se mantêm os mesmos, significa que é uma evidência forte que aqueles grupos realmente existam. Mesma coisa ao contrário. Quando eu aplico várias metodologias e verifico que cada hora forma um grupo diferente do outro, significa o quê? Que provavelmente aqueles grupos não existam. Não é? E eu demonstrei para vocês também, rapidamente, que mesmo o método do Ward, dito na literatura que é um método bom para recuperar grupo, ele pode impor um pequeno artefato, que é esse que a gente acabou de ver aqui, ó, essa hierarquia. Coisa que não existe, né? Ah, então eu vou usar sempre esse método aqui, ó. Vou transformar e usar sempre essa distância euclidiana transformada com o PGMA. Não foi isso que eu disse. Né? De uma maneira geral, considerando as fraquezas e as fortalezas das diferentes estratégias de agrupar, certo? Ainda a literatura recomenda, né, utilizar método de Ward, eliminando espécies raras e fazendo uma transformação forte. E a estrutura hierárquica do método de Ward, são outra forma de dizer, né? Tem que ser verificada com cautela. Porque às vezes ela pode estar sendo imposta, pode ser um artefato, não realmente que os dados reflitam isso. Certo? Tá todo mundo por aí? Estamos em 29. Tá aí, Elton? Tá aí, Andréia? Estamos aqui, professor. Sim, professor. Tô, professor. E aí, o Elton fez recentemente o Elton fez recentemente, está fazendo, né, um exercício grande aí com cluster análise, né? Material da dissertação de mestrado dele. Depois até hoje que dia é quarta, né? Não. Na sexta-feira ele vai fazer uma pequena apresentaçãozinha, né? Das estratégias, 10, 15 minutinhos só, de como que ele fez, etc, né? Para vocês verem. Ok, Elton. Beleza, tudo certo. Você vai ter aula semana que vem, não? Ah, minto. Você vai estar em aula agora na sexta-feira? Eu vou, mas é até às 16. Aí depois das 16 eu posso apresentar. Pronto, beleza. Então tá. 10, 15 minutos só mostrando toda a parte operacional, né? Tá. Inclusive aquela superfície toda que você fez e tal. Mostrar os detalhes daquilo também, né? Depois a gente conversa. Eu te dou uma luzinha Beleza. para mostrar. Então tá, pessoal. O que a gente vai fazer agora? Eu quero que vocês façam a mesma coisa que a gente fez. Diferentes estratégias, olhar, ver se os grupos são os mesmos, né? Tentar entender a estrutura do grupo, certo? Você viu que eu usei seriação, né? Aí matou a charada. Quando eu fiz seriação, aí, né? Deu para ver que tinha lá 3 grupos, claro lá, né? Então vocês usem aí também tudo que vocês quiserem para interpretar a segunda matriz, essa matriz 2, ó. Cadê ela? Tá aqui.
Ó, matriz 2, que está na aula que eu já mandei para vocês, que ela é exercícios de classificação. Ó, é essa planilha aí que eu já mandei, exercício de classificação. Eu vou colocar ela aqui de novo, talvez aí para o Elton ou para a Andréia, se quiserem fazer também. Eu vou colocar só ela, tá? Aqui no grupo. Então, essa aqui é a matriz 2. Arquivo, salvar como. Matriz 2. Exercício. Deixa eu ir lá. Boa parte de você já deve ter essa matriz 2. Momentinho. Vou ligar o WhatsApp aqui. Entenderam o que é para fazer? A mesma coisa, diferentes estratégias de transformar, medir semelhança e fazer classificação. E a gente tem o software que a gente está usando tem 3 estratégias só de classificação, né? Que é o Word, o PGMA e ligação simples. Só tem essas 3. Aí vocês façam combinações com outras formas de medida. Karine. Então tá, vamos entrar aqui com... Vou colocar essa planilha matriz 2 aqui de novo, para quem não pegou, né? Matriz 2 exercícios. Certo? Então, enquanto vocês fazem, tem uns 10 minutinhos aí, já são 10, 20, uns 20 minutinhos para fazer. E aí mais uns 10, 15 aí de intervalo, tá? Então a gente volta a... Deixa eu ver. A gente volta... Agora são 3h15 aproximadamente. A gente volta aí... 15 para as 4, tá? A gente volta daqui meia hora. Ok? Vou parar de gravar nesse momento.